Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aí com o vídeo 3, Papo de IAT, continuando falando sobre segurança. Agora nós vamos falar sobre equipamentos. Se você curte aí os nossos vídeos, gosta do nosso canal, o que nós pedimos sempre? Inscreva-se, marque o sininho de notificação, curta nosso vídeo, compartilhe, comente, critique, dê sugestões, porque a gente gosta muito aí de ouvir o que vocês querem saber, não é isso? Isso faz com que mais pessoas consigam assistir nossos vídeos, né? E a gente leve essas informações para mais pessoas interessadas. Exatamente. Trazer relevância para o canal e trazer relevância pro vídeo. E na hora da instrução, Marcelo, que equipamentos a gente consegue usar para ter uma instrução de forma segura? Bem, primeiramente você tem que entender que na instrução, o ideal é que você reproduza o máximo possível as condições de disparo, tá? Seria a situação ideal. O ideal é que nós tivéssemos um campo de força, tá? E eu pudesse, com a minha arma de verdade, atirar com a munição de verdade em outra pessoa. Mas isso é impossível. Então a primeira observação importante é que qualquer equipamento que nós utilizemos, nós teremos perda em relação à situação real, tá? Porque esses dias eu estava fazendo uma live e aí um aluno perguntou durante a live, mas e o Airsoft, será que é legal treinar? Eu falei, tem ganho sim. Aí o outro entrou e disse, não, porque não dá para trocar carregador, porque não dá. Ah, dá, né? Dá. Todo equipamento que visa treinamento, ele vai ter uma perda. Mesmo que seja a perda psicológica, de você ter certeza de que não vai morrer, tá? E aí o mais próximo de um combate real seria a Simunition, né? Sim. Que é uma munição que é para a arma real, tá? Utiliza o mesmo cartucho da munição real com um projétil que vai marcar o alvo contra o qual você disparar. Então, exatamente. Seria o mais próximo, vamos dizer assim, próximo da realidade. Ainda assim com perda, porque a força da munição não será a mesma, o recuo não será o mesmo, o barulho não será o mesmo. Óbvio que a questão psicológica influi nesse caso também. Influencia também, tá? Então esse é o primeiro ponto. Todo e qualquer equipamento que você utilize vai ter uma perda em relação à situação real. Porém, quanto mais próximo da situação real você tiver, melhor, com segurança. E aí você tem que pensar na sua instrução, naquilo que você quer transmitir. Então, num primeiro momento, por exemplo, Maurício, se eu quero simplesmente demonstrar ou fazer com que o aluno execute determinados movimentos, eu posso utilizar um simulacro como esse aqui. Né? Ou mesmo treinar, né? Eu mesmo, para o meu avanço aí nas técnicas, no meu dia a dia, é extremamente interessante que para automatizar neuromuscularmente a minha ação, eu possa usar aí um simulacro ou um artefato que me permita, com um pouquinho mais de realidade, executar o movimento da forma correta. Veja que esse é uma peça de metal única, né? Não dispara, não é uma arma de verdade, mas ela tem todas as características de um revólver. Ela foi feito um molde, né? Um molde foi fundido em alumínio. É uma peça única. Então tem um peso rígida, parecido, tá? Tem um formato, então, empunhadura, movimentações, saque, tudo você consegue treinar com 100% de segurança com uma arma como essa. E quando o teu aluno for para a arma real, ele já tem, então, essa memória neuromuscular. E aí a gente tem revólver e tem pistola também. Tá? Dá para fazer de qualquer modelo. Só a título de exemplo para vocês entenderem. Tá? Mas é possível também utilizar a própria arma, né? Só que aí seria o ideal, né? Seria o ideal. Só que aí você tem que ter alguns cuidados. E existem alguns equipamentos que podem ser utilizados para tornar a arma inerte, então. Então, vou ter que utilizar a arma? Ok. Só que eu vou tornar, então, essa arma inerte, tá? E lembrando, Marcelo, que é extremamente importante que quando essa arma esteja inerte, não só a pessoa que vai usar saiba disso, mas que o sistema permita que qualquer pessoa que estiver ao redor perceba dessa forma também, consiga entender que essa arma está segura. Por quê? Gera muito desconforto você apontar uma arma para alguém, não gera? Não gera muito desconforto? Gera. Porém, quando aparece um negócio desse aqui na ponta, você, opa, tem alguma coisa de diferente, tá? E esse aqui é um equipamento, mostra aí, Então eu tenho aqui um plug, né? E esse plug ele é feito para o calibre da arma com a qual eu vou treinar, em que eu vou desmontar meu equipamento, eu vou inserir esse plug, nesse caso aqui numa pistola, né? Eu vou inserir esse plug na câmara do meu cano, né? Na câmara de combustão do meu cano, ele vai encaixar na câmara, então ele tem aqui uma partezinha um pouquinho mais de diâmetro, um pouquinho mais avantajado,
em que vai encaixar na minha câmara e vai ficar uma parte saindo para fora do meu cano, permitindo que então essa parte seja visível pelos demais participantes do meu treinamento, enfim. Detalhe importante que esse plug ele tem uma variação que ele é rosqueável, tá? Então tem uma variação dele que para você não ter que desmontar, essa parte aqui que simboliza o estojo e que ele é mais gordinho para encaixar na câmera, você pode desrosquear, coloca pelo cano e você não precisaria então desmontar meu equipamento. A grande vantagem é que primeiro torna inerte, tornando mais segura a instrução. E você consegue fazer um manuseio então da arma, tá? Todo o manuseio da arma você consegue realizar, certo? Com esse equipamento. Então você vai poder colocar, retirar carregador, fazer as trocas, fazer o manuseio, manobrar a arma, tá? Fazer a manobra da arma, ou seja, preparação de gatilho, toda a movimentação, realizar toda a movimentação para que você possa transmitir o conhecimento, o aluno possa treinar com a sua própria arma e de forma completamente segura. Com certeza. Tá? Temos outros equipamentos que me permitem algo parecido. Por exemplo, aqui nós temos o que a gente chama de bandeira ou safety flag, né? A bandeira de segurança, em que eu vou inserir na câmara da minha pistola, nesse caso aqui, eu consigo fechar o ferrolho e continuar percebendo que com essa bandeirinha, com esse sinalizador, fica visualmente fácil identificar que a arma está vazia. É óbvio que com esse sistema, se eu for manobrar ferrolho, essa tendência dessa peça ela escapar aqui, ela sair. Então esse outro sistema, ele tem vantagens. Tá? Né? Eu consigo fazer toda a movimentação e aí continuo com a arma da forma correta. Inclusive disparo, preparação de gatilho, tudo aquilo que é importante aí. Então mesmo para armas longas, eu também tenho, né, eu posso usar uma bandeira dessa numa arma longa, por exemplo, né? Eu vou colocar aí, isso vai ser inserido na câmera aqui, vai ficar com a parte superior aparente, eu consigo fechar, né? Eu tenho visualmente um aviso de que eu posso manusear esse equipamento porque eu estou com a câmera vazia. Né? Então, coisas extremamente importantes. Lembrar que mesmo assim, não é legal você ficar brincando com a arma apontando para as pessoas, porque as pessoas podem não entender que é isso que está gerando segurança, tá bom? Bem, junto com esse tipo de equipamento, acho que dá para mostrar de novo aqui, ó. O revólver também é interessante, né? Sim. Dá para a gente de novo olhar a mesma função que a bandeira ou a safety flag faz numa pistola, eu tenho aqui também um dispositivo que posso utilizar no revólver com a mesma finalidade. Tá? Então, mesmo com o tambor fechado, eu posso manusear meu equipamento normalmente, né? Posso fazer com que todas as funções do revólver sejam efetuadas com a segurança necessária, porque eu tenho aqui um dispositivo que está me avisando, que está avisando as pessoas que estão ao meu redor de que esse equipamento está realmente seguro e vazio. Outro ponto muito importante relacionado a armamento e treinamento é o manuseio da munição, tá? E aí, para você manusear a arma de fogo com a munição, com segurança, existe também as munições de manejo. Essas munições, elas podem ser produzidas, tá? Tornando uma munição que seria uma munição viva, né? Vamos assim dizer, uma munição inerte, mas é possível comprar a munição dessa forma aqui. Uma característica interessante da munição de manejo é você deixar muito claro que ela é uma munição de manejo. E aí a coloração importa bastante, né? A identificação visual de longa distância até é fundamental. Nada que for parecido é inteligente ser utilizado. Não é legal você utilizar uma munição parecida, porque pode haver confusão. Você achar que é de manejo e não é, tá? Então temos que identificar isso de forma clara e objetiva a longa distância. Exatamente. A munição de manejo, ela tem algumas características. A gente pode fazer uma munição de manejo, como o Marcelo falou. Aqui um exemplo de munição feita, ó, vou levar aí para vocês verem. Veja que é uma munição, que era uma munição quente, né, vamos assim dizer, e que foi aqui, ó, foi tirada a espoleta, foi retirada a espoleta, foi também retirada a carga de projeção, né, o propelente, tá? Colocou-se um peso aqui dentro para o peso ficar parecido com o de uma munição mesmo. E marcou-se. Né? Marcou-se, muito importante. Foi feita ali então uma sinalização para que visualmente eu consiga perceber que essa munição é uma munição de manejo. Então é importante, e aí cada um vai pegar a sua munição de manejo e vai identificá-la da forma que ele consegue
entender e visualizar. E aqui um outro modelo, né? Nós temos aqui, ó, onde pegou somente o culote do estojo, tá? Somente o culote do estojo, e aqui cortou-se um bastão de polímero e foi inserido aqui, que dá o mesmo efeito da munição, tá? Só que identificação é essencial. Existe então essa forma que a gente consegue fazer, né? De forma aí até rústica algumas coisas e funciona muito bem. Existem as munições de manejo que você consegue comprar em lojas, elas têm algumas características interessantes. Muitas vezes ela tem no local da espoleta, na bolsa da espoleta, uma pequena cápsulazinha com uma mola, em que o seu percutor batendo nessa mola não vai prejudicar o seu sistema de percussão da arma. Então é óbvio que tem coisas mais simples, coisas mais elaboradas, mas o importante, a segurança é que você esteja manuseando a munição junto com a arma, uma munição que te permita fazer isso em segurança. Se quer treinar colocação de munição no carregador, se quer fazer esse treinamento, para que eu faça isso em segurança, é interessante que então eu use uma munição de manejo, né? Eu posso até fazer manobra de ferrolho, etc., com esse equipamento, porque isso não vai gerar risco de acidente. E aí na hora do disparo, aí sim, com toda a segurança, todo mundo ok, você leva lá e realiza o disparo. Extremamente importante estar protegido quando for atirar, quando for fazer o seu treinamento, né? São equipamentos que não garantem, mas que aumentam muito a sua possibilidade de estar protegido. Exatamente. Muito importante você entender que a saúde, a sua saúde primeiramente, depois a saúde do seu instruendo está sob sua responsabilidade, tá? Tem muita gente aí também que acha que isso é mimimi. E isso não é mimimi. Posso contar uma história aqui bem rapidinho? Claro, fica bom. Eu sou o policial penal federal, a gente está fazendo um procedimento de treinamento, treinando tiro na torre, tá? E aí, como funcionava essa dinâmica? A gente armou uma espécie de torre lá no stand de tiro, lá no Guairacá, tá? E no barranco pro agente chegar correndo, fazer o manuseio da arma, realizar os disparos em determinados alvos. Só que aí a gente fazia o quê? Pelo treinamento ser dinâmico, a nossa missão era trazer mais dinâmica ainda, né? Então estourava bombinha, apito, gás, só que tinha um detalhe importante. Para que ele realizasse o disparo, ele tinha que colocar os equipamentos de proteção, capacete e colete. Colocando o capacete, não dava para usar o equipamento, certo? Que todo mundo trouxe, que era o abafador. Eu deveria ter pensado nisso e providenciado o plug interno, tá? E aí o que aconteceu? Para fazer a instrução rodar, o que é que eu fiz? Não, que é isso? Deixa rodar. É só alguns disparos, é só um dos exercícios. E o que aconteceu? Um dos alunos depois se apresentou se queixando de estar com um problema de surdez em um dos ouvidos, foi procurar o médico e ele estava ali, segundo o médico, com o tímpano rompido. Ou seja, graças à minha irresponsabilidade, eu acabei provocando um dano físico aí no nosso aluno, infelizmente, tá? Tudo se resolveu depois, maravilha, segue a vida, mas isso ficou como ensinamento. Então, se você não tem equipamento, não faça, tá? Improvise se não tiver, mas não deixe de usar, de alguma forma. Detalhe importante, é possível improvisar sim, tá? E a gente vai falar isso em outros vídeos, então o vídeo fica muito grande, tá? Não tenho, não vou usar, usa sim. É mimimi, é importante numa situação de confronto eu escutar o barulho, eu saber como é que isso vai acontecer? Até mas no seu treinamento, na sua prática, use, porque lá na frente, quando você tiver a sua idadezinha avançada, você vai lembrar e dizer assim, ó, graças a Deus eu preservei aqui minha audição e minha visão. São dois tipos de danos que podem acontecer. Primeiro, um dano imediato, com rompimento do tímpano, com um olho furado, ou então esse dano que vai sendo gerado ao longo do tempo, né? Não é só um disparo acidental, não é só um acidente de tiro. Às vezes um ricochete, às vezes você está atrás de uma coluna protegido, é um disparo que vai nessa coluna, um estilhaço que pode estar fazendo com que o seu olho seja prejudicado. Então, realmente o IPI é muito importante. Outro ponto importante é o seu aluno. Eu dei aula uma vez lá também no Guaracá, coincidentemente, para um delegado de polícia, e ele falou assim, não, comigo não tem mimimi não, eu me garanto, eu quero ir sem equipamento. Sem equipamento não vai para a linha, porque a responsabilidade é sua. Depois ele pode responsabilizar você, inclusive judicialmente. Então, regra básica, vai ministrar a instrução, você com equipamento, aluno com equipamento. Mostra aí o equipamento. Visitantes com equipamento, audiência com equipamento. Audiência com equipamento. Quem puder ser atingido de alguma forma. Vou mostrar aí rapidinho.
Protetores auriculares, como o Marcelo falou, a gente tem aquele plug interno, né? Muitas vezes uma pequena esponjinha lá. Vou colocar aí no... Mas vocês devem saber, né? Que vai lá no interior do seu ouvido. Mas a gente tem também os protetores auriculares, né? Diversos modelos, com diferentes tipos de proteção. Ou quando você for comprar o seu abafador, pergunta quanto é a capacidade de absorção de som, né? Decibéis. De decibéis que aquele abafador está protegido. Você consegue diferentes valores em função disso, né? Às vezes o índice de proteção de um tipo de protetor auricular é bem menor do que o de outro. Então, veja bem aquilo que você precisa, pague o preço porque vale cada centavo. Não vale a pena economizar com a sua saúde, tá? Então aqui nós temos um normal, né, um protetor auricular do tipo normal, mas a gente pode ter também alguns outros tipos que têm dispositivos eletrônicos que cortam determinadas frequências sonoras para que o tiro seja absorvido, mas a voz, por exemplo, seja até amplificada. Isso para um instrutor de tiro é muito importante, porque você escuta o tempo inteiro as vozes dos seus alunos, aquilo que ele está falando, as perguntas que ele te faz, mas absorve completamente o som do disparo. Então nós temos aqui algumas opções de protetores auriculares que vão fazer diferença na sua instrução e também na sua prática de tiro. Tem os óculos também. Outro item importantíssimo, óculos de proteção. E aí você consegue numa lojinha de EPI lá comprar qualquer tipo de óculos, aquele branquinho, aquele óculos de proteção normal. O que se recomenda para o tiro? Um óculos com um índice de proteção balística mínimo. Esse aqui, por exemplo, é um óculos que tem um índice de proteção balística que suporta um disparo de calibre 22. Então isso aqui seria extremamente interessante, né, para que você, caso haja um ricochete, alguma coisa assim, esse óculos não vai quebrar. Agora, qualquer óculos é melhor do que nenhum. É melhor que nenhum. Lembrar que no ricochete, o projétil ele perde energia, ou então o estilhaço ele vem com energia muito menor, então isso aqui é mais que suficiente, tá? Mais que suficiente, pode ter certeza. Agora, deve-se buscar sempre que possível qualidade. Qualidade. Então eu vou usar sempre um óculos escuro? Depende do lugar que você vai tirar. Exatamente. Né? Então tem muito sol, o ideal é que você tenha um óculos escuro, mas o ideal é que você consiga óculos que você possa trocar a lente. Tá num ambiente indoor, um ambiente interno ou um ambiente de pouca luz, você consegue fazer aí a troca da lente para uma lente mais clara, para uma lente que continue te protegendo e que te permita enxergar alvo e todo o equipamento da forma adequada com proteção. Um detalhe importante é sobre o óculos de grau, tá? E aí 2 procedimentos, tá? Vocês me veem aí normalmente atirando em óculos de grau porque eu estou preocupado só com óculos de grau. Primeiro que eu não consigo tirar sem óculos de grau. Mas eu me preocupo com o ricochete, tá? Eu não atiro só com óculos de grau quando eu estou atirando com a possibilidade de ricochete. E aí você pode ter óculos de proteção com a possibilidade de você colocar o grau, óculos com a lente com grau, só que aí tem que ter a devida receita médica, tá? Ou ainda, em último caso, coloca por cima do óculos de grau, tá? É possível. Esse aqui não, porque ele é apertado, mas aqueles maiores, né, aqueles de construção, é possível você colocar sobre aí o óculos de grau. Isso. Existem alguns modelinhos também em que eu consigo inserir um clipe interno. Exatamente. Né? Eu continuo tendo a lente protetiva e um clipezinho que eu insiro aqui no interior do meu óculos com o grau que eu desejo, que eu tenho lá recomendado pelo meu oftalmologista. É isso aí. Acho que os EPIs, os básicos são esses dois. E o próximo ponto com que o instrutor tem que se preocupar é com as suas armas. Guardar as suas armas com segurança. Porque se você é instrutor de tiro que, por exemplo, quer aplicar os testes para a Polícia Federal, certo? Os testes de capacitação que comprove a capacitação técnica, tá? E isso ocorre com muitos dos nossos alunos, né? É uma Sim. fonte de renda, inclusive, interessante. Você é de todo o Brasil, se deseja se tornar instrutor de tiro, é uma fonte de renda interessante aí, a aplicação de teste, porque você é remunerado por isso. Só que para cada tipo de teste, para cada tipo de arma, você tem que ter a sua arma própria para a aplicação. Calibres específicos. Calibres específicos. Em outro momento a gente grava um vídeo sobre a aplicação de testes. O Maurício aqui, eu trabalho na polícia, então não trabalho com isso, mas o Maurício aplica bastante teste aí. Ele tem vasta experiência e vai poder explicar bem aí para todos vocês como é que isso funciona. Vamos ver agora, então, alguns equipamentos interessantes para que a gente guarde esse equipamento ou tenha esse equipamento na nossa instrução de forma bastante segura. Nós temos aqui, então, um sistema de trancamento, onde eu tenho um cabo de aço,
trancado por um cadeado, né, com chaves aí que você vai levar aonde você quiser, que permite eu ter então esse equipamento sempre sem a possibilidade de usá-la enquanto eu não destravar. É um sistema bastante interessante, porque com o mesmo sistema eu consigo fazer a minha proteção de uma pistola, eu consigo fazer com o mesmo equipamento a proteção de um revólver, e aqui nós estamos até com um revólver de 6 polegadas, né, com um cano mais comprido, mas com o mesmo tipo de equipamento eu consigo fazer a proteção de um revólver. Eu consigo inclusive fazer a proteção com o mesmo sistema de uma calibre 12, né? Em que eu vou colocar aqui na janela de ejeção e na câmara de alimentação aqui o meu sistema de trancamento desse sistema de cadeado aqui. Então, para várias armas longas, né, e desde que você respeite o princípio, é possível então fazer o acoplamento desse equipamento travando, tá? E aí fica praticamente impossível a utilização. Então você deixa lá no canto, fica com segurança enquanto você está aplicando lá o seu teste, por exemplo. Tem vários outros tipos de sistema, né? Sempre com cabos, esse aqui é um cabo mais longo e flexível, fácil de guardar, né? Aqui no caso com cadeado de segredo, fácil de guardar, fácil de você aplicar no seu equipamento, no seu instrumento, não vai ocupar espaço dentro da sua bolsa de tiro, por exemplo, e vai te dar aí uma segurança no manuseio para estar com esse equipamento sempre completamente impossibilitado de uso. Inclusive, isso são exemplos, né? E esses exemplos aqui a gente está mostrando para vocês. E se você tiver algum outro equipamento aí que você queira sugerir para que a gente mostre, não dá para mostrar tudo num vídeo só. Sim. Então, comenta aí e deixa aí para gente. Tá? Aqui, ó, um simples equipamentozinho num revólver, né? Que me permite saber que essa arma está descarregada. Visualmente, mesmo com o tambor fechado, eu consigo visualmente observar que essa arma está descarregada. Então, são pequenos dispositivos que me permitem ter a segurança necessária. É uma plaquetinha de plástico de cor aí bastante visível, nesse caso um alaranjado. Sempre brilhante, né? Para que a gente tenha rápido acesso visual. É um sistema em que eu coloco aqui no meu tambor, mesmo com o tambor fechado, eu tenho certeza absoluta, ou tenho a identificação visual que esse equipamento está livre e seguro. Meu Maurício, eu acho que é isso, né? A gente poderia estar falando de equipamentos aqui, são diversos tipos. Por isso que a gente pede para você deixar aí outros exemplos, né? Pode sugerir, vi isso aqui em tal lugar, isso para nós é bastante interessante, porque a gente também aí aumenta a nossa possibilidade de levar informação para mais pessoas. Próximo ponto importante é quando se fala em primeiros socorros. Existem equipamentos e procedimentos que são essenciais, mas não vai caber nesse vídeo, vai ficar muito grande. Fica para a parte 3 de segurança, então. Valeu! Até mais. Um abraço.